A paz do Senhor, filhos da alva, leitores da palavra de Deus. Estamos aqui para mais um Papirando a Bíblia. Eu gostaria de aproveitar para explicar para os amigos, para os irmãos, porque a gente está sempre saudando os filhos da alva. Porque, na verdade, esses vídeos começaram, a gente pela misericórdia, dirigente de um grupo de união de adolescentes na igreja, com aproximadamente 50 e tantos adolescentes, direção e tudo, faz em torno de 60 pessoas, mais ou menos, 60 e poucas pessoas. E nós começamos fazendo esses vídeos para eles acompanharem a leitura do livro que a gente faz mensalmente. E através desse livro que a gente lê, cada mês a gente lê um livro, então a gente faz algum tipo de atividade, tipo um vestibular bíblico, tipo uma maratona bíblica, uma gincana bíblica, sempre voltado para aqueles assuntos que a gente está falando do determinado livro. Essa é a explicação porque filhos da alva. Só que começou a gente fazendo só para eles, mas aí começa aquele problema de armazenamento no celular deles e da gente também, e tudo isso. Então aceitamos a sugestão de fazer esse canal no intuito do aprendizado da palavra de Deus aos nossos jovens e também, claro, e principalmente para fazer a obra do Senhor. E tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é dele, toda a honra e toda a glória. E o Papirando a Bíblia, a gente escolheu esse tema porque sempre gostei dessa palavra quando estava na faculdade, quando estava na academia da Polícia Militar de Pernambuco, fazendo curso para oficiais. E a gente falava muito quando alguém estava estudando, tá papirando, né? Tá papirando, que na verdade o papiro, né? É como vinham como eram escritas as histórias, inclusive os nossos livros que estão aqui, todos compilados no mesmo livro, na Bíblia de Josué, por exemplo, apesar de hoje ser considerado um livro histórico, o primeiro livro histórico da nossa Bíblia, mas num dos rolos ele era um livro dos profetas. Então cada livro era um rolo, um pergaminho, era um papiro. Então, por isso essa coisa, papirando e estudando. Mas, gente, a gente parou no capítulo 14 de Josué. E a gente prometeu para vocês que esses próximos capítulos eles seriam mais bem passado rapidamente, porque na verdade não há tanto interesse de ver tantos detalhes aqui. Como eu já disse a vocês, é interessante ler, mas na verdade agora do 15, a gente vai ler do 15, é provavelmente o 21 talvez. Então são mais repartições de terra, as divisões da terra, como a gente tinha dito. Então o 15 fala as heranças da 9,5 tribos e a herança de Judá. Isso a gente já falou bastante, a gente não vai mastigar mais isso, porque a gente já falou as 9,5 que ficaram no lado, as 2,5 que ficaram do outro. Tem um fato interessante aqui no capítulo 15 e no versículo 13. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. A gente já falou que Caleb herdou essa parte, né? E Caleb era o representante, era o líder da tribo de Judá, que vai ter uma importância muito grande lá na frente, quando a gente chegar em outros livros, Juízes talvez, a gente vai ver Reis, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Samuel, segundo Samuel, que é depois de Juízes, primeiro Samuel, segundo Samuel, na ordem, Juízes, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, e primeiro e segundo Crônicas. Aí a gente vai ver a importância de Judá, né? Mas vamos lá. O 16, 15 e o 16, e disse a Caleb,
E disse Caleb, eu vou trazer essa parte porque a gente vai entender porque eu vou falar nessa pessoa. E disse Caleb, quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, isso era a cidade, o nome da cidade, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a filha de Axa por mulher. Ou seja, Otiniel, filho de um irmão de Caleb chamado Kenaz, foi quem tomou essa cidade, inclusive matou alguns gigantes. E ele deu a filha dele Axa, ou seja, a prima, deu a filha ao sobrinho, ou seja, prima com prima. Em algumas versões, às vezes a gente vai ver aqui, em alguns lugares, que deu ao seu irmão, mas isso é uma expressão que a Bíblia usa, porque era filho do seu irmão. Mas quando a gente estuda melhor, a gente vai ver que era o sobrinho. Aí o que acontece? Isso sucedeu que, vindo ela a ele, persuadiu. Ela disse, pai, só nos desse lugares secos. Então eu vim agora te pedir que me dê lugares que tenham poços, que tenham fontes. Okay. A gente sabe até hoje que uma terra sem água não serve para quase nada. Então ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então a gente já passa aí o 15, que não tem muito o que falar. O 16, aí a gente começa a ver as heranças. Começa a ver as repartições da terra, que a gente já viu ali, né? As heranças das 9 tribos e meia, no 15, e a herança de Judá. Então no 16, a herança dos filhos de José. Quem são os filhos de José, gente? Efraim e Manassés. Aqui na epígrafe a gente vê primeiro a repartição de Efraim e depois a de Manassés. Vamos entender uma coisa que a gente já falou aqui, eu não sei se vocês lembram, que esses sorteios, aqui fala muito que eram divididos em sorteios. Esses sorteios eram feitos, como a gente já disse no vídeo anterior, eles usavam muito a pedra de Uri, o Tumim, e faziam aquele sorteio, que Deus estava no negócio, Deus mandava, então de acordo com como caísse aquele sorteio, aí eles dividiam. Então através de sorteio eles faziam isso. No 17 a gente vai ver que já é a tribo de Manassés. Também caiu a sorte, a tribo de Manassés. A sorte é isso que a gente falou. É como hoje jogar uns dados, vamos dizer assim, não é uma comparação muito legal, mas somente para vocês entenderem. Então, também caiu a sorte a tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquio, primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra. Teve a Gileade e a Bazã. Veja que já foi aqui o filho do filho de José, né? Manassés, pai de Maqui, pai... Não, perdão. José, pai de Manassés, Manassés, pai de Maqui. E Gileade, filho de Maqui, pai de Gileade. Primogênito de Manassés, pai de Gileade. Isso mesmo. Aí a gente vê que aqui a Bíblia traz o nome da cidade já com o nome do filho. Porque é só para a gente entender que aquela cidade não tinha aquele nome naquela época, mas passou a ter aquele nome. Então não tem muito o que a gente falar. Agora no 18 a gente tem um pouco de coisa a falar, porque agora Josué, o tabernáculo 18, o tabernáculo é levantado em Siló. Ou seja, e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou a Siló e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Ou seja, depois que eles possuíram a terra. A gente já soube, já viu e vai ver ainda mais lá na frente que eles não chegaram, infelizmente, a possuir a terra toda. Até hoje existe uma briga política, uma briga religiosa, uma guerra santa. Já se utilizou muito esse tema, essa forma de falar. E por conta disso, por conta de que não houve realmente uma extinção dos outros povos. Siló. Aí eles agora acampam em Siló. Eles agora chamam aquele lugar de Siló. Siló, no dicionário bíblico,
significa descanso. E o nome dela agora é Seilum, um lugar que fica 16 quilômetros ao norte de Betel, sobre um escarpado outeiro, cercado de altos e montes. Vou passar um pouco mais lá na frente. Estava no principal caminho que vai de Betel a Siquém. No tempo de Josué, era Siló o lugar de reunião e santuário dos israelitas. Aqui foi dividida a terra por sorteio entre as tribos, cabendo a própria cidade à tribo de Manassés. Interessante, essa pode ser uma pergunta do nosso quiz presencial, da nossa gincana, nossa final da gincana, que acontecerá agora, dia 30 de junho de 2018, sábado. Então, em que lugar ficou o tabernáculo? Em que tribo, qual tribo tomou posse do acampamento de Siló? Um local muito importante, porque nesse local estava a tenda da congregação. Aquela tenda que Moisés levava para onde ia, para todo lugar que ele ia, levava a tenda da congregação. E ali ficava a arca, ali ficava a presença de Deus. Então, extremamente importante isso para a gente entender que, na verdade, a casa propriamente dito, um templo propriamente dito, a gente só veio a ter, Israel só veio a ter com Salomão. Então foram muito tempo. Para vocês terem uma ideia, aqui diz que por 300 anos o acampamento da tenda da congregação, ou seja, da casa de Deus, vamos dizer assim, ficou nesse local, em Siló. E Siló fazia parte da tribo de Manassés. Tá bom? Então vamos ver o seguinte. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido. E eu vou dizer aqui na prática para a gente ser mais rápido, vocês vão ler o que aconteceu. Depois disso tudo ainda tinham 7 tribos que não havia repartido terras, que ainda não tinham conquistado as suas terras por negligência. O próprio Josué, já velho e cansado, que a gente viu lá no capítulo 14, que ele já estava velho e cansado, e mesmo assim, no capítulo 13, né, a gente viu que Josué já estava lá velho e cansado e quase morrendo, estava em dias, né, como diz aqui na Bíblia, em seus dias. E Josué chama agora essas 7 tribos de negligentes. Vocês ainda não foram atrás das terras, não conquistaram as terras. É importante, vai uma reflexão aí, né? Às vezes o povo de Deus, às vezes a gente se acomoda. Às vezes a gente fica esperando que caia do céu. Mas como a gente já disse aqui, Deus não é aquele velhinho de barba sentado lá, talvez com um saco de presente para distribuir para as pessoas. Deus é justo. Deus é justo. Mas ele faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa. Que a gente viu aqui no livro de Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. Ou seja, te anima, vai para a luta e esforça, faz a tua parte, que eu vou estar aqui te ajudando. Né? Mas às vezes a gente fica negligente, fica esperando que a coisa caia do céu. E não é assim. Então, ele disse que de cada dessas 7 tribos viessem 3 pessoas, 3 homens, e fossem à terra descrever tudo num livro, o tamanho, a terra dali para aqui, medindo mesmo as terras, e trouxesse isso para ele. Então aqueles homens, no versículo 8 do 18, se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo, ide,